Vamos dar play, porque nunca é fácil fazer isso, mas é sempre legal. Seguinte, meus primeiros 4 vídeos no YouTube, eles foram bem roteirizados, bem roteirizados. Pro Danny de 2020, de 5 anos atrás, eu fiz um roteiro, eu tentei falar certinho o que eu queria dizer e eu fiquei 5 anos sem postar nada. Então, eu postei em abril de 2020, mais ou menos. E desde então não postei mais nada. E aconteceram tantas coisas nesses 5 anos. E eu, depois disso tudo, decidi voltar a fazer outro vídeo. E esse vídeo ele vai ser diferente. Ele vai ser um vídeo mais cara limpa, um vídeo sincero, um vídeo sem roteiro muito. Eu fiz tópicos que eu quero lembrar de falar e é isso que eu fiz. Eu vou tentar não fazer muito corte, eu vou tentar fazer com que o vídeo ele seja contínuo, ele seja uma conversa e eu vou dar todo o contexto no meio disso tudo. Para começo de conversa, vamos começar pelo começo. O que estava acontecendo quando eu fiz aqueles 4 primeiros vídeos no YouTube? Quando eu fiz os primeiros vídeos e postei. E qual que era o meu contexto naquele momento? Não sei se as pessoas se lembram, mas a gente estava no meio da pandemia. E eu sei que isso é um gatilho para muita gente, inclusive para mim. Mas a gente estava no meio da pandemia. A pandemia ela estourou em março de 2020. Em abril, eu fiz esses vídeos. Ele foi muito potencializado pela pandemia, a criação daqueles vídeos. Porém, eu estava no outro contexto. Então, eu tinha 25 anos, eu trabalhava no hotel, eu trabalhava no hotel de madrugada, então eu entrava às 6 da tarde, saía às 6 da manhã e trabalhava dia sim, dia não. Em paralelo a isso, eu fazia faculdade, eu fazia engenharia mecânica na UFTM. Eu, naquele momento, eu estava fazendo terapia, porque não estava sendo fácil, tudo que estava acontecendo, não só a faculdade, ou o hotel, ou a situação. Eu morava numa kitnet, então em 2018 eu mudei para uma kitnet. Mudei com um colchão, uma geladeira, bem velhinha, e 2 panelas elétricas, e era isso que eu tinha. Ah, mentira. Tinha o Fred, minha calopsita. Mas foi em 2020 que as coisas começaram a me encontrar de volta. Então, eu tava fazendo terapia, eu não tava satisfeito com engenharia, eu não tava satisfeito com uma kitnet, eu não tava satisfeito com hotel. E não era síndrome da insatisfação crônica, não é isso. Mas eu queria mais. Acho que eu sempre fui motivado assim a sempre querer mais, a procurar mais, a crescer. E aquilo ali não estava suficiente e eu não estava satisfeito, não estava mais me conectando, eu não estava conseguindo me conectar com aquilo mais. E aí, uma das coisas que estava acontecendo ali naquele momento é que eu estava esperando a resposta de um canil, porque eu tinha decidido junto com a terapeuta, na terapia, que eu queria uma companhia e que a minha companhia seria canina. E então eu entrei em contato com canis que fossem bons canis, da raça que eu queria. E aí começou a saga. Eu esperei meses por uma resposta de um canil falando que tinha uma filhote que tinha nascido e ela estava disponível, enfim. Eu já tinha escolhido o nome, já tinha escolhido a raça, eu já tinha escolhido o sexo da cachorra e eu queria uma fêmea. O nome dela seria Madame e ali naquele momento eu estava pronto para ter uma companhia, para morar, para ter alguém morando comigo, além do Fred, que era uma boa companhia, mas era um pássaro e aí não, eu queria mais interação do que um carinho, um cafuné nas peninhas.
Beleza. Então, aqueles vídeos, eles foram feitos no momento onde eu tava tentando me reconectar comigo mesmo. Eu tinha decidido que eu queria gravar alguns vídeos pra servir como diário, servir como um lembrete de quem eu sou, do que eu quero, de eu sempre pensei que eu tinha uma péssima memória e que essa péssima memória me influenciava nas minhas decisões, nas minhas escolhas, porque acabava que eu repetia escolhas e eu tava cansado disso. Então eu queria gravar vídeos pra me lembrar de quem eu sou, de quem eu fui, pra fazer boas escolhas. E aí eu fiz aqueles 4 vídeos, eu fiz todo o conceito do nome do canal, e o primeiro vídeo era meio que explicando o conceito do canal. E eu sou muito feliz daqueles 4 vídeos. Muita gente, ainda hoje, quando me conhece, ainda cai no canal, porque ele ainda tá com os links ali no WhatsApp, Instagram. E aí retorna e fala que assistiu os vídeos e a minha reação é: putz, não assistiu não, não me conta. E não é vergonha do vídeo. Eu não consigo me assistir direito, eu tenho um pouco de receio, é estranho. Mas eu gosto. Eu gosto que eles estão lá, eu gosto que eles marcaram quem eu fui em 2020, eu gosto de lembrar que eles estão ali, que aquele Dennis ele quis fazer aquilo. E eu acho que foi um passo muito importante, acho que foi uma coisa muito importante de ter sido feita. Mas, então, o que aconteceu desde que aqueles vídeos foram gravados e postados até hoje? Nesses 5 anos. Que, pra mim, 5 anos parecia tão pouco. Mas, tanto de coisa que aconteceu é surpreendente. Então, vamos lá. Logo em seguida que eu gravei aqueles vídeos, a gente estava na pandemia, a faculdade paralisou basicamente 1 ano. Então eu fiquei só com o hotel. E naquele momento eu decidi que eu queria mais dinheiro. E eu queria testar outras coisas, já que a faculdade tinha dado tempo para poder fazer isso. Eu também já não estava mais satisfeito. Então eu decidi alugar um carro. Loucura. E trabalhar de Uber. E ali no meio do ano de 2020 eu decidi, então, que eu ia fazer isso. Comecei a fazer, ainda com medo da pandemia, com medo de morrer, com medo de matar alguém, de levar vírus de um lugar para o outro, enfim. Um caos. Mas foi muito importante para mim, como pessoa. Pela primeira vez, eu tive contato com ganhar mais dinheiro. Eu sempre tinha ficado ali perto do salário mínimo e nunca tinha saído nem perto dele. Então, foi muito bom para aumentar a minha perspectiva nesse sentido. E ali em setembro, mais ou menos, há uns 5 anos atrás, quase exatos, eu recebi a notícia. Não, mentira, foi em outubro. Em outubro de 2020 eu recebi a notícia de que minha cachorrinha tinha nascido. Ele esperou uns 15 dias para me avisar, para ter o tempo de garantir que ela estaria mais saudável, e me avisou. E semanas antes eu tinha sonhado que eu queria uma cachorra que. Eu sonhei com uma cachorra branca, totalmente branca. E a raça que eu escolhi foi Fox Paulistinha, Terrier brasileiro, Foquinha. É a raça brasileira, uma das únicas raças brasileiras cadastradas na Confederação Internacional de Sinofilia. E era do tamanho que eu queria, era mais compacta, para espaços menores, etc. Então era aquela escolha, porém, Fox Paulistinha não existe todo branco. Fox Paulistinha ele tem o rosto preto, ele tem manchas, ou então ele tem aquelas 4 cores, marrom, preto, cinza e marrom clarinho. E normalmente eles são todos manchados, todos cheios de manchas de cores e não tem branco completo, nem preto completo, porque esses são os fora da curva. E aí eu sonhei com essa cachorra branca,
antes de receber a notícia. E eu decidi então, já fazia meses que eu tava esperando, que eu ia esperar mais um pouco e depois eu ia adotar uma cachorrinha toda branca. E aí eu ia em canil e adotar vira-lata. Mas uma semana depois eu recebi a notícia que ela tinha nascido, que ela tava bem e que ele tinha um vídeo pra me mostrar. E na hora que eu abri o vídeo e que ela era toda branca, eu nem tinha outra opção de cachorro. Não era tipo, tem essas duas filhotes. Não, era essa filhote nasceu, é fêmea, e ela tá reservada pra você e só tem ela. E a hora que eu vi que ela era toda branca, eu lembrei na hora do sonho. E eu pensei, é ela, é ela. É ela que veio pra mim. Ela me escolheu. Ela é ela. Não tem o que fazer. É a Madame. Foi muito gostoso. Toda a fase dela de infância. Eu, óbvio, queria que ela chegasse na fase adulta logo, queria que tudo acontecesse, mas foi muito gostoso, foi muito bom ter aqueles momentos ali com ela. Ela tá viva. Ficou parecendo que ela tava morta. Mas não, ela tá viva. Ela tá muito viva. Fazendo bastante arte. E é muito bom ter ela aqui. Foi muito bom a infância, foi muito bom a adolescência. É muito bom hoje em dia ela adulta aqui. É tudo muito incrível. E eu não me arrependo nem um pouco da escolha de nada, assim, da Madame. É tudo muito legal. E nesses 5 anos ela vem dando só alegrias. Só alegrias. Em todos os momentos, assim. Todo mundo ama ela. Ela é fofinha, ela é alegre, ela é a energia, assim. Que às vezes eu preciso, ela traz. O que mais, né? Vamos lá, o que mais tivemos? Disse que eu não estava satisfeito com a faculdade. Então, eu comecei a trabalhar na terapia outras opções. E se eu não voltasse para a faculdade? E se eu escolhesse outra coisa? Mas o que? O que eu escolheria? Foi muito difícil abrir a cabeça para pensar além da engenharia. Eu entrei na engenharia a primeira vez em 2013. Logo em seguida de sair do ensino médio, meu último ano de ensino médio foi em 2012, não façam conta. Eu faço por vocês, tenho 30 hoje. Então, em 2013 eu entrei na engenharia mecânica, fiz 2013 e 14. Em 2014 eu saí da engenharia e saí de casa também, me assumi homossexual e fui morar com o meu ex da época. Depois de 2017 eu voltei, fiz 2017, 18, 19, 20. Já tava cansado, já não tinha mais vontade. E aí então. Mas também não queria abrir mão daquilo, porque já faziam anos. Quando eu contava que eu tinha feito 8 anos. Então 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Já eram 8 anos ali dentro da engenharia. E não queria largar o osso. E também, qual seria a outra opção? Então, eu comecei a explorar um pouco as opções. Pensei em psicologia, pensei em matemática, pensei em várias coisas. Mas ali eu tinha mais maturidade. Em 2020 eu já tinha 25 anos. Eu já sabia muito bem o que eu gostava, o que eu não gostava, o que me irritava, o que não me irritava. Bom, a terapia também me ajudou muito nisso. E eu decidi que eu queria tentar voltar para a área que eu estudei no ensino médio. Eu fiz o ensino médio integrado com técnico, então eu queria voltar para a área de tecnologia. O meu curso foi de informática, então eu tive área de redes, computação, manutenção, várias coisas. E eu queria tentar voltar para a área de programação. Eu gostava bastante, era uma área que fazia muito sentido para mim e eu queria tentar de novo. E para voltar, eu pensei em fazer alguns cursos e depois eu pensei em procurar pessoas que estavam na área para conversar. Conversei com algumas pessoas da engenharia que trabalhavam nisso, porque alguns engenheiros elétricos,
eletricistas, engenheiro eletricista, eles costumam, talvez, alguns migrar para áreas assim de programação. Depois eu lembrei de um amigo que tinha feito o ensino médio comigo. E aí era importante também uma conexão com relação a estar no meio LGBT, e ele era LGBT, então fazia sentido procurar ele pra mim. E aí eu conversei com ele, expliquei que não estava mais satisfeito, que eu não queria mais, que eu queria outras opções e que eu queria trabalhar com desenvolvimento. E perguntei pra ele: você trabalha com desenvolvimento, não trabalha? E aí ele respondeu: não mais. Eu saí da parte de desenvolvimento, tô saindo agora, assim, tô pegando os últimos projetos. E eu tô migrando pra uma outra área, e que eu acho que faz sentido pra você, pelo que eu conheço de você, pelo que você fez nesses últimos tempos. E eu queria que você viesse aqui em Uberlândia, que ele morava em Uberlândia na época, pra gente conversar. Eu tenho uma proposta pra te fazer. E aí eu fiquei desesperado, mas decidi ir. E aí, lá ele me apresentou o design. E à primeira vista foi: quê? Que é isso? Tipo, faz logo? E aí, aos pouquinhos ele foi me mostrando as coisas, a gente teve uma conversa ali de 1, 2 horas. E ele me explicou por que ele achava que fazia mais sentido design pra mim do que desenvolvimento. E ele me trouxe coisas que ele conhecia de mim. Então, por exemplo, na kitnet eu fiz todos os meus móveis. Todos. Eu fiz a cama, eu fiz uma divisória, eu fiz um sofá, eu fiz os armários da cozinha, eu fiz todos os móveis. A kitnet ficou uma gracinha e eu gastei nada. E ele me falou: você já me falou que você gosta muito da área de desenho técnico, da área de desenho de máquinas. E eu acho que é muito a sua cara. Eu acho que você deveria testar. Bendito seja o Matheus, tá? Porque aos poucos ele foi me passando alguns cursos, eu fui lendo sobre algumas coisas, eu fui tirando algumas dúvidas, até que em algum momento a gente estava pegando projetos juntos. E depois de um tempo eu comecei a pensar que aquilo poderia ser de fato o novo caminho. E depois de um tempo eu comecei a trabalhar numa empresa de Uberlândia, prestando serviço para uma empresa de atacado, e aí para o sistema interno de gerenciamento de produtos. E foi muito legal, foi bastante tempo nessa empresa. E eu comecei, dentro dessa empresa, me desvencilhar das outras coisas. Então, a primeira delas foi o Uber, depois eu tive que deixar para trás o hotel, e depois no meio do caminho eu tive que deixar a kitnet, mas não foi por causa do trabalho, foi por causa da madame, já tava pequeno para nós dois a kitnet. E em determinado momento eu tive uma proposta para ir para uma startup. E já era outra coisa muito legal que eu queria experimentar. Era presencial, era em Uberaba, onde eu moro, e tinha pessoas que eu conhecia desde o ensino médio lá, e me chamou muita atenção o projeto. Então eu quis tentar. Foi um passo muito importante. E foi um tempo que aparentemente foi curto, 2 anos e meio, mas pra mim foi extremamente longo. Eu consegui aprender muita coisa. Muita gente legal, muita técnica nova, conhecimentos novos, formas de pensar diferente, com necessidade diferente, enfim. Me abri para um mundo completamente novo dentro do design. E a vida foi caminhando. Eu pude ter acesso a festas que eu queria ir. Então, por exemplo, eu consegui finalmente no João Rock, que eu queria muito na época daqueles 4 vídeos. Até antes eu tinha muita vontade de ir, mas nunca tive como ir. Até os 14 eu morei numa cidade do lado de Ribeirão, mas com 14 anos era
meio impossível de ir. E quando eu tava em Uberaba era muito longe, muito difícil, então acabou nunca conseguindo ir. Então eu consegui conquistar muita coisa. Eu comprei coisas que eu queria comprar, eu visitei lugares que eu queria visitar, eu fui em eventos que eu queria ir, então foi muito, muito legal. E também foi na Grão Direto que eu comecei a me conectar com atividades físicas. Para um jovem gay, que sempre foi muito difícil se conectar com atividade física, fazer qualquer tipo de atividade foi sempre muito um trauma, assim. Acho que eu me lembro da infância de fazer uma atividade física e gostar foi no SESI. Eu participei de um projeto de jovem atleta e eu jogava handball e eu amava. Mas eu fiquei alguns meses e aí depois eu perdi minha avó, eu fui roubado lá no SESI e aí eu fui desistindo aos poucos, assim. Depois eu nunca me conectei com mais nada. Eu sempre vi as pessoas fazendo academia, mas eu tinha certeza que aquilo não era pra mim. Eu sempre entrava na academia, fazia 3 semanas e esse era meu máximo, eu não tinha paciência. E aí, e num determinado momento eu pensei, CrossFit, legal, parece legal, acho que vou tentar. E lembrando que nesse tempo todo, sempre muita terapia, tá? Então, fui tentar CrossFit e achei o máximo. Achei o máximo. Era muito legal. Era legal os movimentos, era legal as pessoas. As pessoas nem tanto, mas os movimentos era legal. A atividade no fim era legal. E o mais engraçado de tudo, eu percebi dentro do CrossFit que as coisas eram, pra mim, contraintuitivas. Essa pra mim foi a palavra mais marcante do CrossFit naquele momento, porque o que eu imaginava que era de um jeito era de outro. O que eu achava que se eu fizesse uma coisa sairia para um lado, iria para o outro. E isso foi muito legal. Porque eu pude explorar mais isso. E acabou que o CrossFit, que eu achei que ia ser desafiador socialmente para mim, ele me dava vontade de ir. Ele me dava interesse, ele me fazia sentir mais potente, mais forte. E isso foi muito, muito importante para minha estabilidade emocional e para a estabilidade como um todo, assim. E eu fiquei um tempo sem CrossFit. Eu fiz tipo uns 2 meses, 3 meses, depois parei. Depois eu voltei na Grão e fiquei fazendo CrossFit tipo 2 anos e tanto, assim. E não, pra mim o ganho muscular, o ganho físico, ele existiu, ele foi muito importante. Teve um momento que eu tava com sobrepeso, eu tava com pressão alta, eu tava irreconhecível daquele Denis do vídeo de 2020. E eu me tornei mais ativo fisicamente falando. Eu procurei o CrossFit e eu consegui eliminar o uso de remédio para pressão alta, eu consegui melhorar a minha estabilidade psicológica, eu consegui me manter mais tempo estável, independente das mudanças que sempre me afetavam. Então, isso foi muito legal, muito legal. E para mim, CrossFit hoje em dia ainda é minha atividade física favorita, apesar de hoje eu ter dado uma pausa. E eu pude viajar muito também. Então, eu conheci outras cidades, eu fui em estados que eu nunca tinha ido e foi muito legal esse tempo. Mas meio que a vida tem fases, né? Então, eu vejo assim que no passado, por exemplo, o ensino até os 14, a gente tem fases de da primeira à quarta, da quinta à oitava série. Aí depois eu vim pra Uberaba, fiz o ensino médio. E aí eu entrei na faculdade, depois eu precisei mudar de cidade. Aí depois eu voltei, fiz mais um tempo de engenharia. Depois eu decidi trabalhar com design. E aí depois eu trabalhei numa startup. E aí eu queria mais mudança. Eu queria migrar para coisas maiores. A gente sempre. Eu acho que isso é importante. Eu acho que no final das contas, a gente tem que ter consciência e tá feliz com as coisas. Não tá feliz com as coisas que tem, parece meio
meio bosta falar isso, mas o que eu quero dizer é que a gente tem que olhar pro que a gente tem hoje e saber que aquilo custou caro pra ter, que a gente demorou pra ter aquilo. E a gente tem que saber aproveitar, sabe, o que a gente tem no dia a dia. E ao mesmo tempo a gente tem que olhar pro futuro e pensar, não, eu quero mais. E eu sempre tive esses dois pensamentos, assim. Às vezes acaba esquecendo um pouquinho do presente, mas do futuro sempre tá aí, né? A ansiedade vem disso. E aí, bom, tava meio sem perspectiva, eu já tinha percebido isso, e aí meu gerente, meu gestor começou a perceber também. Eu tava sem anseio, sem motivação. E aí, numa dessas peripécias da vida, numa dessas loucuras, meu namorado ganhou um presente da tia dele, uma viagem pro Rio de Janeiro. E era para duas pessoas, era para ele e para um acompanhante, então eu tava convidado também para ir nessa viagem. E ela meio que deu quase a viagem toda. Então a gente planejou algumas outras coisas, mas fomos. E a vida não tava totalmente resolvida financeiramente, nem tá agora, mas a gente foi e lá a gente conheceu muita coisa legal. E eram 5 dias, e aí num desses dias a gente parou um pro outro, olhou um pro outro e falou: vamos mudar pra cá? Mas a gente meio que fala isso em todas as férias, né? Tipo, todo momento que a gente tá viajando num lugar diferente, lugar legal, a gente fala, nossa, imagina se a gente morasse aqui, né? E primeiro momento foi isso, sabe? Assim, tipo, e se a gente mudasse pra cá? Mas isso não passou. A gente manteve esse pensamento por um tempo. Só, nossa, que saudade, nossa, que vontade. Nossa, imagina se. E muita coisa que acontecia, a gente foi reparando que o que a gente gostava não tinha aqui, mas acontecia lá. E aí foi trabalhando mais esse sentimento, até que a gente chegou, olhou um pro outro e pensou: não, sério, e se a gente fosse pra lá? E aí a gente começou a olhar com um olhar mais sério. Então, o que precisaria? Quanto precisaria? Quanto é um aluguel lá? O que a gente precisaria mudar na nossa vida para isso? E aí a gente começou a ter um propósito. E isso é avassalador. Quando você tem um propósito e a partir daí você quer muito, muito conquistar ele. Te dá um norte, te dá te dá energia de vida, energia para rodar a máquina. E a partir daí eu e ele, começamos a planejar as coisas. E uma das primeiras coisas que a gente precisava era trocar de trabalho, já que o presencial não funcionaria para isso. Então a gente precisaria trocar. E precisaríamos nos organizar financeiramente, planejar mudança e tudo mais. Só que a gente já sabia que isso ia ser demorado, não seria um processo rápido, né? A gente sabe disso. E aí fomos planejando, as coisas foram acontecendo. Isso aconteceu há uns 2 anos atrás. Então, novembro de 2023 a gente foi a primeira vez. Depois fomos na Madonna em 2024, em maio. E esse ano fomos na Lady Gaga em maio de novo. E durante todo esse tempo a gente estava planejando, organizando, sonho. Então, não vamos esquecer, vamos planejar para fazer bonitinho, vamos organizando para dar certo. Enfim, sempre pensando, organizando, etc.
Mas a gente não tinha perspectiva nenhuma de datas, nem quando. A gente tinha planejado para início de 2025, depois meio, depois fim, depois metade de 2026. Então, assim, tava só na ideia e no sonho. E aí aconteceram algumas coisas. Acho que não vale a pena entrar nesse detalhe, mas aconteceram algumas coisas agora, nesses últimos meses, que impulsionaram a gente a acelerar esse processo. Acho que o sentimento de agora, que eu quero guardar nesse vídeo para um Denis de 2030 entrar aqui e ver, e comparar, é que o Denis de 2020 não tinha noção de onde o Denis de 2025 estaria. Nem o que o Denis de 2021, 22, 23, 24 teria feito. E como diz minha psicóloga, que bom que o Denis teve coragem para mudar. E eu precisei de coragem. Eu precisei de coragem para entrar num carro no meio de uma pandemia e estar em contato com centenas de pessoas diariamente. Eu precisei de coragem para dirigir das meio-dia até meia-noite, às vezes 2 da manhã, atravessar a cidade 20 vezes, 30 vezes, rodar 300 quilômetros por dia, com carro alugado, pagando caríssimo no aluguel, sem saber se daria dinheiro no final das contas, se eu não ficaria com uma dívida enorme. Mas eu tive coragem. Eu tive coragem de sair de um CLT, uma estabilidade no meio da pandemia, e começar a pegar projetos com o Matheus, sem garantia nenhuma de que daria certo. Mas eu tive coragem. Eu tive coragem de falar: não, é isso. É isso. É o design. Eu gostei. Eu não sei no que isso vai dar. Mas que não é engenharia, que eu não vou ficar lá, eu não vou. Eu tive coragem de ligar na secretaria e falar: cancela a minha matrícula. E a secretária falar: ah, você quis dizer trancar. E eu disse: não, cancela. Eu não quero ter a opção de voltar. Eu tive coragem pra largar vários projetos em paralelo, onde eu tava crescendo um monte e ganhando bem mais, para aceitar o desafio de uma startup do agro. Nada a ver comigo, mas que eu gostei do projeto, das pessoas, da posição que eu estava e eu queria aquilo. Então eu tive coragem de reduzir meu salário para 1/3 do que eu estava ganhando, para viver aquilo ali por um tempo. E eu tive coragem de sair daquilo ali, da empresa onde eu acreditei por tempos que seria o mais legal que talvez aconteceria. E tive coragem de trocar a certeza de novo do CLT, de uma startup, do tecnologia, pelo nada. Pelo nada. Eu não tinha nenhuma certeza. E hoje eu entrei num banco digital, trabalho remoto. Eu sou muito orgulhoso do que eu faço. Eu gosto muito das minhas entregas. Eu acho incrível as pessoas que trabalham comigo. Eu. Cara, eu nunca fui tão feliz como eu sou hoje na área profissional. Eu me considero muito forte nas coisas que eu consigo fazer. Eu me sinto muito seguro das coisas que eu consigo fazer e dos resultados que eu consigo obter e de que, mesmo que eu não saiba, eu vou aprender. Isso é uma confiança que
é muito diferente pra mim. E tudo isso agora volta para um novo momento, aonde eu preciso de coragem de novo. Coragem de postar esse vídeo. Coragem de começar alguns projetos novos que eu tô tendo vontade, criatividade e minha mente está explodindo de vontade de fazer. E por fim, a coragem de mudar. Não foi fácil, em nenhum momento. Escolher mudar. Escolher estar longe. Escolher um maior gasto. Escolher muita coisa. Não é fácil. Não é fácil comunicar isso para as pessoas que eu preciso comunicar. Não é fácil deixar para trás uma segurança. Mas que segurança, né? Que segurança é essa que a gente imagina que existe? Não existe segurança. E eu não tava me sentindo preparado. Eu não sentia que tava pronto. Não sentia que era a hora. Eu não tô ganhando o quanto que eu queria. Eu não tô com a segurança que eu achei que deveria ter. Eu não tô com todas as coisas que eu queria fazer. Eu não tenho as coisas que eu tinha sonhado. Ou seja, eu não tô pronto. Mas nenhum dos Dennis daqui pra trás tava. O Dennis que entrou na engenharia em 2013 não tava pronto. O Dennis que entrou em 2017 não tava pronto. O Dennis que saiu em 2014 não tava pronto. O Dennis que foi pro hotel não tava pronto. O Dennis que saiu da engenharia em 2020, que cancelou a matrícula, 20 ou 21, não sei, não tava pronto. O Dennis que entrou na Grão não tava pronto. O Dennis que entrou agora no banco não tá pronto. Não existe estar pronto. É como diz a Rita Von Hunt, não existe o estado de matéria, o estado social, o estado cultural de estou pronto. A gente nunca tá pronto. Se a gente não for da forma que tá, a gente não vai fazer. E eu andei pensando muito de que a gente precisa ser mais destemido. Eu preciso ser mais destemido. Eu preciso ser mais arrojado. Essa é a palavra. Eu participei um pouquinho ali do contexto de investimento e tudo mais. Aí tem os perfis de investidores e tudo mais. E eu me senti muito no perfil de um investidor mais... eu não lembro as palavras técnicas, mas não importa. Eu me senti muito no papel e agindo como um investidor muito poupança, seguro, coisas mais não muito arriscadas. Mas o meu interior, a minha vontade, a minha força de vida vem de coisas arriscadas. E é isso. É isso que vai me mover daqui pra frente. É isso que vai me mover os passos que virão e que vão estar documentados aqui. Da mudança, de projetos novos que estão vindo. Quero mostrar mais sobre design. Eu quero documentar as coisas que estão acontecendo aqui. Eu quero que isso seja, pra mim, um mural de como as coisas funcionam, de como as coisas funcionaram pra mim. E talvez me conectar com outras pessoas, me conectar com as pessoas que estão ficando em Uberaba, as pessoas que ficaram em Barrinha, as pessoas que ficaram em Araguari e todas as outras que nesses 25 anos... que bobinho, 25 anos. Todas essas pessoas que em 30 anos passaram pela minha vida insistem em
continuar aqui, mas que nem sempre a gente consegue manter uma comunicação semanal, mensal, às vezes passa um ano, dois, e a gente acaba perdendo, assim, o contato com a pessoa, o contato de saber o que está acontecendo e etc. A distância, ela é complicada, ela machuca, mas isso é pauta para outro vídeo. Mas o que eu queria voltar aqui e comunicar é que esse canal tá voltando. E eu não pretendo parar dessa vez. É daqui para maior, é daqui para melhor. Eu quero documentar coisas legais que estão acontecendo para mim, para quem quiser assistir. Eu quero incentivar quem assistir. Eu quero que você saiba que existe algo bom. Se você se sente chateado, cansado, estressado, não vê perspectiva, muda a direção. Ah, mas não importa para onde você vai, muda a direção. Muda. Se você daqui 3 passos perceber que não é para ali, você vai saber mudar de direção de novo. A vida ela não é uma linha reta. O crescimento pessoal não é uma linha reta para cima. O crescimento geral, nem é só crescimento pessoal, mas a forma com que a gente vive, a forma com que a gente chega nos lugares não é uma linha reta. E sempre que a gente, por exemplo, ia no CrossFit, hoje eu peguei, sei lá, 10 libras a menos que normalmente eu pego. Eu achei que eu ia pegar 10 libras a mais. Você não decaiu. Isso não quer dizer nada. A gente não precisa dar sempre passos para frente. Às vezes a gente dá alguns passos para trás e depois a gente pula direto para frente. Então, é isso. Acho que já ficou longo demais. Mas eu tô feliz de ter contado tudo isso. E tô feliz de que tive coragem para gravar. Tô feliz que os próximos passos eles são concretização de sonhos de 2 anos. E eu acredito muito, muito que isso vai gerar bons frutos. E se não gerar, a gente muda o caminho. Mas eu não vou deixar de viver o que eu quiser, ou fazer o que eu quiser, ou viver as mudanças e sentir. Porque no final, é o caminho que a gente tem, né? E é isso. Não tem reflexão sobre tempo, não tem reflexão sobre distância, não tem reflexão sobre nada. Depois vou trazer mais sobre isso. Tem algumas coisinhas aqui que estão pipocando na minha cabeça sobre. E vou trazer essas algumas reflexões, porque continua sendo desde 2020. O que aconteceu foi só algumas implementações até agora, mas ainda existe aquele Denis aqui dentro. Ele tá 5 camadas ali dentro. Mas quero trazer do novo Denis. Quero apresentar a Madame para vocês. Quero que esteja aqui para quem quiser ver, ou para quem quiser se motivar, ou pro Denis daqui 5 anos poder ver as coisas acontecendo, as coisas que aconteceram. E é isso. Até mais.